Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora do Grenal da Libertadores, o primeiro na história. E aí, quem chega melhor para esse confronto? Eu não vou ficar em cima do muro não, tem favorito sim, e é o assunto desse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu sei que a gente é bairrista, a gente acha que o Grenal é o maior clássico do mundo, eu sei de tudo isso, mas não adianta. Quando chega a hora dos dois se enfrentarem, os dois maiores times do Rio Grande do Sul, com 5 Libertadores, 2 Mundiais, é claro que a gente comemora, né? A gente como integrante, né, do Rio Grande do Sul, que acompanha o clássico Grenal de perto, que nasce já sabendo como as coisas funcionam e pela primeira vez, nem os mais antigos, ninguém viu acontecer. Estamos presenciando a história. Nunca os dois se encontraram na Libertadores da América. Ainda não é uma fase de mata-mata, né, para a gente poder considerar como um Grenal do novo século. Eu acho ainda que não aconteceu. Poderia ter acontecido no ano passado, na decisão da Copa do Brasil, na semifinal da Libertadores, que aí sim seria realmente um grande embate, mas o Flamengo e o Atlético Paranaense não deixaram, né, isso acontecer. Primeiro eu quero dizer o seguinte, será um duelo tático interessante de ver. São dois treinadores muito inteligentes, muito competentes e com uma obsessão pela vitória. Os dois têm talvez o mesmo comportamento, mas de escolas bem diferentes, né? O Kudê é de uma escola argentina, de intensidade, de posse de bola também. O Renato gosta disso, mas o Renato tem um estilo até transcendendo um pouco a questão tática, né? O cara mais paizão, o cara que vai mais na gestão de grupo. Também tem características diferentes do Kudê. O Kudê recém chegou, mas fez bons trabalhos no Rosário Central e no Racing, campeão argentino. O Renato tá na sua 5ª temporada aqui comandando o Grêmio, então já conhece muito bem o seu grupo, embora tenha recebido peças novas e tenha perdido muitos jogadores desde quando ele chegou lá em 2016. Então, nesses moldes, calma que eu não vou ficar em cima do muro não, nesses moldes do Grêmio 2020 e do Inter 2020, que enfrenta uma reformulação muito grande, inclusive no jeito de jogar, eu penso que o Inter está um pouco mais pronto do que eu vi agora, inclusive bem mais testado do que o Grêmio. O Grêmio recém chegou na Libertadores, chegou bem, inclusive, vencendo fora de casa, 2-0 o América de Cali, que inclusive venceu também o seu segundo jogo, então a gente já imagina que não é um adversário tão frágil assim, mas o Inter também venceu muito bem o seu jogo contra a Católica e mudando um pouco, né, daquilo que a gente imaginava e do que vimos na pré-Libertadores, um time mais cauteloso. Aos poucos o Eduardo Kudê começou a colocar o seu jeito de jogar, um Inter mais ofensivo, com as peças que ele tinha. Eu era um dos críticos do jeito de jogar do Inter, mas eu entendia, a missão era classificar, e ele recém chegando, precisava fechar a casinha, não tomou nenhum gol na Libertadores, e depois, quando ele entrou na fase de grupos, aí ele soltou a sua equipe, começou a botar mais jogadores ofensivamente, começou a ficar mais com a bola no campo de ataque, aí a gente já vê um time com padrão, mesmo ele recém-chegado. O Renato ainda tá... A gente ainda não sabe qual é o esquema do Grêmio. Será que é esses 3 volantes? Por enquanto, me parece que sejam. Será que vai ter um meia? Será que esse meia é o Jean-Pierre? A gente imagina que sim, mas que voltou a jogar somente agora, no fim de semana, contra o Pelotas. Será que o Thiago Neves, que ainda não deslanchou? Será que o PP vai assumir a vaga do Alisson? Dificilmente, porque é um jogador muito tático, da confiança do técnico, e o Renato ele é muito teimoso, né, em fazer mudanças mais drásticas. O Caio Henrique mesmo, que a gente quer que jogue, muitas vezes ele aposta no Bruno Cortez, porque tem uma capacidade defensiva realmente boa, mas o Caio, por ser um lateral construtor, né, ele centraliza, por ser volante de origem, meio campista de origem, ele tem muita qualidade no apoio, e às vezes o Renato demora para colocar o Caio Henrique, então me parece que o Inter esteja mais pronto na sua ideia do que o Grêmio 2020. Agora, não significa que no duelo dos dois o Inter vai levar melhor. Inclusive, no primeiro Grenal do ano, quem venceu foi o Grêmio. Mas vocês lembram como foi esse jogo, né? O Inter com um jogador a menos no segundo tempo jogou mais do que o Grêmio. Porém, aí pesa, né, aquela casca do Grêmio recente, né, de estar numa fase muito boa, inclusive sobre o rival.
nos últimos clássicos o Grêmio tem levado vantagem, mesmo jogando no Beira-Rio. Aí tem jogadores acostumados a jogar esse tipo de jogo. Vejam que o Diego Souza, mesmo retornando, foi lá e decidiu. Isso funciona muito. Então, se você me perguntar qual jogador pode decidir o clássico, bom, no Grêmio tem o Everton Cebolinha, tem o Jeromel, que está acostumado a jogar, né? Grenais também, o próprio Diego Souza. No Inter tem o D'Alessandro, que a gente não sabe se vai começar, mas dispensa comentários também. Tem o Paulo Guerreiro, que mostrou que tá com o pé calibrado, né, em 2020, pode ser um cara muito perigoso. E a minha grande expectativa é saber se o Eduardo Cudê vai atacar o Grêmio dentro da casa do rival. Eu imagino que isso vai acontecer, porque na verdade a gente está falando de um primeiro Grenal, ou seja, não há precedentes de um Grenal na Libertadores. O Grêmio não vai querer esse carimbo de jogar em casa e daqui a pouco sofrer uma derrota dentro da sua casa, uma derrota que não acontece desde 2014, jogando em casa, né, um clássico Grenal, ainda mais numa Libertadores. Por outro lado, se o Inter fizer isso, fora a questão do grupo, né? A questão da matemática do grupo. Seria a segunda vitória, vale a liderança desse grupo, já dá uma tranquilidade para os próximos jogos em termos de classificação, mas tem uma competição toda à parte, que é o Clássico Grenal. A gente está projetando escalações aí, o Inter parece que tem uma dúvida na lateral esquerda, né? Será que volta o Moisés? O Wendel jogou muito bem contra a Católica, aliás, o Wendel e o Rodinei. Só que o Saravia chegou chegando, né? Lateral argentino, vindo do Racing, indicado pelo Eduardo Cudê. O cara jogou um jogo só até agora contra o Caxias, mas já vimos a qualidade desse rapaz, né? Inclusive convocado para as eliminatórias aí pela seleção argentina. Não é fraco o cara, veio para ser titular e joga muito mais do que qualquer um dos laterais do Internacional. Então eu acho que ele vai ser o titular nesse jogo. E a dúvida está na esquerda. E aí no meio de campo, no meio para frente, tem dúvidas também, porque ele tem 4 vagas para ele tem 4 peças para 2 vagas. Ele tem ali, claro, o Musto e o Edenilson são titulares, com o Guerreiro lá na frente também. Aí ele pode botar o D'Alessandro desde o início, ou o Thiago Galhardo, o Marcos Guilherme também eu acho que está confirmado. Então são 4, né? O D'Alessandro, Thiago Galhardo, Patrick e Bosquilha. Esses 4 para 2 vagas. Quem vocês acham que joga? Eu confesso a vocês que eu não sei o que pode acontecer. Eu acho que ele vai deixar o D'Alessandro para o segundo tempo. Acho, não é informação. É apenas uma expectativa. Começando com o Thiago Galhardo, o Marcos Guilherme e o Gabriel Bosquilha, para não mexer muito no time. O Patrick e o D'Alessandro ficariam para o segundo tempo. Mas tem a possibilidade dele começar com o Dali e depois tirar no segundo tempo. Enfim, tem outras várias alternativas que ele pode criar diante disso. O Grêmio, o Renato não vai mexer no sistema de segurança dele nesse momento, que são os 3 volantes muito bem qualificados, né? A gente está falando do Matheus Henrique, do Maicon e do Lucas Silva, que está jogando uma barbaridade com a camisa do Grêmio. Ah, mas o Maicon tá velho, não sei o quê. O Maicon é o D'Alessandro do Grêmio. Ele precisa jogar, pelo menos começar o jogo, ou entrar no segundo tempo, enfim, mas o Renato não vai abrir mão dele, porque ele é o fiador do sistema de jogo do Grêmio. E depois, será que vai ter... Não tem um meia para fazer isso, né? O Jean-Pierre ainda está de forma muito prematura, ele recém voltou, não vai ser esse cara. E aí o Alisson e o Everton Cebolinha com o Diego Souza lá na frente. Imagino que esse seja o time do Grêmio, mas tem o PP pedindo passagem também, que eu também acho que fica para o segundo tempo. O favorito tem um leve favoritismo para o Grêmio em razão do retrospecto. O Grêmio perdeu um Grenal em 2014 dos 13 que disputou desde a inauguração da Arena na sua casa. Ou seja, o Grêmio leva vantagem. E no Grenal, normalmente, o time que joga em casa e que está numa fase melhor, ele vence. Claro, tem fases que o que estava numa fase inferior acabou vencendo, óbvio que tem, tanto que a gente lembra, né? A gente vai sempre lembrar, porque é a exceção que foge à regra. Agora, normalmente, o time que está melhor e o time que joga em casa vence. Às vezes acontece o contrário, e o Inter quer muito uma revanche daquele jogo do primeiro turno do Campeonato Gaúcho em que perdeu em casa. Então vai ser um Grenal maravilhoso de assistir. Leve favoritismo para o Grêmio, mas isso não significa nada. Não é murismo não, gente, não é ficar em cima do muro não, é porque realmente é um Grenal que não há retrospecto, né? A gente está falando do retrospecto dos clássicos recentes, serve para análise num primeiro momento. Agora, não há precedentes na Libertadores. É um confronto completamente diferente daquilo que a gente imagina, com outro contorno. E aí, quem será que leva melhor? Eu quero ver vocês. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto depois do jogo. Tchau!